a gente optou por fazer antes da Assembleia um debate sobre financiamento público, porque a gente entendeu que era importante também a gente resgatar, né, o que é o teto de gastos, como é que funciona esse financiamento, o que é a Auditoria Cidadã da Dívida, né, que o Paulo está aqui para falar para a gente um pouco, o que é isso que eles falam, tanto que a gente tem que pagar, né, que os trabalhadores têm que pagar pela crise, né, que os trabalhadores comparam muitas vezes o orçamento público ao orçamento de uma casa, o que é um absurdo, né? Mas a gente vê muito isso na mídia aí. Então a gente hoje resolveu fazer esse debate, convidou aqui o Paulo Lindsay para estar com a gente, que é da Auditoria Cidadã da Dívida e é da CBGE. Então essa primeira parte, antes da gente abrir a Assembleia, vai ser para a gente ouvir um pouco o Paulo também, depois poder fazer as perguntas. E aí já vou agradecendo, né, Paulo? Muito obrigada por estar aqui com a gente também. E vou chamar você então para vir para cá, passar a palavra para você. Você fique aí à vontade para fazer as suas explanações. E ao final, quem quiser fazer perguntas, a gente se organiza aqui para bater esse papo com o Paulo. Novamente, obrigada, Paulo. Boa tarde, né? Primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Quem me indicou aí foi o Percival. O Percival é um grande amigo da Pastoral Operária também, né, em Nova Iguaçu. Às vezes quando a gente se encontra nos movimentos. E agradecer a ZUF pelo espaço de debate. Bom, a gente está primeiro caminhando em cima de várias mentiras e várias suposições que não são efetivamente verdadeiras. A gente precisa fazer um resgate histórico de tudo que está acontecendo antes de a gente analisar o tempo atual. A gente precisa fazer um resgate histórico bem sucinto, né? Eu vou começar contando até uma historinha rápida para que vocês possam entender o que eu estou falando. Se pense numa situação, num vídeo, onde você vê um homem a cavalo arrastando uma criança a laço no chão bem duro, uma criança de 5 anos, e uma mulher ao lado pulando de alegria. Quando você vê essa cena, você imagina que esse cara puxando a criança é uma besta humana e que a mulher deve ser uma maluca, pulando de alegria porque ele está arrastando uma criança. É importante a gente dar alguns passos atrás, porque quando a gente dá alguns passos atrás, a gente começa a ter uma outra visão do cenário, do espaço de luta que nós estamos vivendo hoje. E quando você dá alguns passos atrás, você vai perceber que tem uma outra cena acontecendo. A mulher, ela está em casa e ela é mãe do garoto de 5 anos, então ela olha pela janela, ela vê o filho brincando no terreno, e ao final do terreno tem um abismo, e ela percebe que a criança de 5 anos se aproxima do abismo e vai cair. E ela sai loucamente de casa atrás do filho para tentar segurar o filho, e o filho cai no abismo, e ela se desespera. E o pai vem a cavalo, ele é um exímio laçador, e o pai laça a criança, puxa a criança, e a criança é salva. Quando a mãe vê a criança no parapeito do abismo, ela começa a pular de alegria. Alguns passos atrás muda a percepção. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos, antes de discutir questões economicistas e questões corporativas das carreiras, eu sou servidor do IBGE, meu nome é Paulo Lindsay, eu sou diretor do Executivo Nacional da CBGE e coordenador do Núcleo da Auditoria Cidadã do Rio de Janeiro. A gente precisa entender em qual território, em qual cenário nós estamos pisando. Tem alguns elementos centrais que a gente precisa entender para que a gente possa avaliar a situação de hoje, né? Bom, eu vou fazer um corte temporal aqui na década de 70, porque é muito importante esse corte para a gente poder entender. No governo militar do Ernesto Gades, do general Ernesto Gades, eles editaram um decreto 6185. É um decreto onde foi separado os servidores em 2 grupos. Os servidores inerentes ao Estado, aqueles que podiam ser admitidos por concursos públicos e estavam regidos pelo Estatuto, o Estatuto da época. Isso representava pouco mais de 20% dos servidores. E os demais servidores, os 80% que sobraram, fomos jogados na CLT. Então, quando eu entro no IBGE, eu tenho 40 anos de IBGE, vou fazer 41, eu entro exatamente em 30 de novembro de 1981, eu entro como trabalhador empregado público temporário, com carteira assinada, mas
sem ser concursado e com processo seletivo. Por que isso acontece? Porque esse decreto, ele acaba com os concursos públicos a maior parte das carreiras, ele cria o chamado PCC, que não é o primeiro comando da capital, mas é o Plano de Carreiras e Cargos da década de 70, onde várias carreiras no serviço público foram criadas. Todos os serviços públicos tinham carreiras. Então eram muitas carreiras, no IBGE não era diferente. E além disso, houve algumas possibilidades, algumas trocas, por exemplo, de acabar com a estabilidade dos servidores públicos, que tinham estabilidade por 10 anos depois de trabalho, na CLT, na realidade da CLT, e eles instituíram o Fundo de Garantia em troca. Então, você acaba com a estabilidade do trabalhador da CLT e institui o Fundo de Garantia. Isso foi uma troca, não havia possibilidade de a gente ser sindicalizado, né? E nesse mesmo decreto eles criaram a separação entre os trabalhadores. Eles possibilitaram a migração do regime geral de previdência, né, da CLT, do regime de trabalhista da CLT, do regime estatal para a CLT, né? Então, a maioria dos servidores foram. Eu estava até conversando com um companheiro, ele falou assim que uma universidade que ele foi visitar, o salário era muito alto. Nesse momento, um dos atrativos que foi utilizado pelo governo foi dar aumento, um salário muito grande para quem era da CLT. E o salário para quem era estatal era lá embaixo. E esses trabalhadores que não migraram para a CLT continuaram como estatutário, mas em quadro de extinção, chamado QPEX. Quando eu falo isso para vocês, vocês devem olhar para o futuro, que é hoje, que é exatamente para onde nós iremos se não houver uma reação nesse processo. Bom, tem um outro elemento importante que a gente tem que destacar aqui, que é a chamada Emenda 19, que pouca gente percebe qual é a gravidade da Emenda 19. A Emenda 19 foi feita pelo Fernando Henrique em 1998, tá? E essa emenda ela tem vários elementos importantes que atacam diretamente os servidores públicos e as suas carreiras, né? Uma delas, por exemplo, é dar estabilidade a servidores depois de 3 anos de provimento efetivo concursados. Isso é uma coisa importante a gente poder pensar, né? A emenda 41, do artigo 41 da Constituição, ele tem essa característica que servidor estável de provimento efetivo só pode ser os concursados, tá? Isso é importante a gente poder destacar. A emenda 19 também fez uma outra alteração importante. Ela alterou o texto original do artigo 39 da Constituição, que pouca gente está prestando atenção. Eu estou acompanhando muito isso porque eu me inscrevi lá nesse processo lá do Supremo Tribunal Federal e sempre eu estou recebendo informações. E o que tem o artigo 39 da Constituição? O artigo 39, originalmente, ele diz que o regime jurídico único e as carreiras são responsabilidade da administração pública, do Estado, do município e da União. Fernando Henrique substitui esse texto por um conselho de política de remuneração de pessoal. Então são 2 textos que estão sob júdice, e esses textos foram questionados pelo PT, o PDT, o PSB e o PCdoB em 2000, que eles entraram com uma ADIM 2135, e essa ADIM, ela foi votada uma liminar, né, em 2007. Então, pela emenda 19, o regime jurídico único acabou. Tá? Prestem atenção nisso, acabou, não existe mais. O que está existindo é essa liminar que segura, que pode ser derrubada a qualquer momento numa votação no Supremo Tribunal Federal. Só que essa DIN, né, na verdade essa liminar, ela tem algumas fragilidades. Por quê? Porque como o artigo 39 ele fazia parte da emenda 19, ele foi separado, porque ele era muito polêmico, e foi votado de forma separada como PEC. E vocês sabem que uma PEC ela precisa de 308 votos para ser aprovada, né, na Câmara e depois no Senado, mas também mais alguns votos lá no Senado. Mas ela não teve 308 votos, ela teve 298. E aí houve um erro material, né, porque não alcançou o voto mínimo para a PEC. E aí a Carmen Lúcia dá uma liminar, mas em cima do erro material, não em cima do texto lá da conformidade e desse texto, tá? Isso está no Supremo Tribunal Federal, já tentaram ano passado entrar na pauta, não conseguiram, mas toda hora eles tentam colocar isso na pauta que pode vir a ser votado. Se isso for votado e acabar
derrubar a liminar e acabar o artigo 39, essa alteração, não acabar, mas foi alterado por essa nova redação do Fernando Henrique, acaba o regime jurídico único das carreiras. Todas elas farão extinção. Bom, a emenda 19 também tem algumas outras alterações que são importantes. Meu pai trabalhou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, por mais de 40 anos. Eu, desde criança, eu frequentava lá, eu era pequenininho, meu pai trabalhava, eu ia lá. E eu via como é que tinha tantas carreiras na UFRJ, desde porteiro, tudo, motorista, tudo. Meu pai era motorista. E a emenda 19, ela fez uma alteração que ela reconhece quem são os servidores públicos não estáveis na Constituição. Porque todo mundo fala de estabilidade. E aí a gente pensa, qual estabilidade você está falando? Né? Porque parece que a estabilidade é um instituto que pega todos os servidores. Não é verdade. A emenda 19, que é a Constituição, ela diz que todos os servidores que entraram, que foram admitidos no serviço público 5 anos antes da Constituição, a Constituição foi 5 de outubro de 88, 5 anos antes, 5 de outubro de 83, até o primeiro concurso no órgão, não tem estabilidade. Eu não sei qual foi o primeiro ano aqui de concurso de vocês, mas no IBGE foi em 1997. Então todos os trabalhadores do IBGE entre 5 de outubro de 83 até 97 são servidores públicos não estáveis. Você se lembra que eu falei que ela alterou o artigo 41 dizendo que a estabilidade e a efetividade são para servidores que ficaram 3 anos em provimento efetivo e concursados. Você vê que estão todas as coisas linkadas. Tá? Bom, então essa é uma questão importante porque essa questão ela se comunica com aquela questão da ação do Alexandre de Moraes sobre aquele estado do Acre lá, sobre um servidor que entrou em 86 e que foi alterada a condição legal dele lá na lei para que ele pudesse ser um servidor estável e ter direito a entrar na carreira. E aí isso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Alexandre falou que ele não poderia porque ele não era estável. E piorou a situação. Ele falou assim, também aqueles antes de 83 são estáveis, mas são estáveis excepcionais. Eles não são servidores efetivos. Porque servidor de provimento efetivo estável é só quem fez concurso público. Ah, mas isso vai ter algum efeito? Não sei. Se eles propuserem novas carreiras só para efetivo, eu não sou efetivo. Porque algumas pessoas confundem processo seletivo com concurso público. Processo seletivo tem prova também, em muitos casos. Mas não tem estágio probatório. O processo seletivo, eu fiz processo seletivo no IBGE em 81. Entrei, marcaram o dia para mim fazer a minha admissão e pronto. O concurso público ele tem todos os critérios legais e além disso tem um estado probatório que depois de 3 anos de efetivo exercício é que você passa a ser um servidor de provimento efetivo e estável. Isso são coisas que parecem assim... Isso que esse cara tá falando essa maluquice sobre o que a gente tem a ver? A gente quer saber do nosso 19%. Não quer saber a gente quer saber do reajuste. E eu estou falando para vocês que a gente precisa entender qual é o projeto instalado nesse país. O projeto que está instalado nesse país é um projeto financeiro. Não é um projeto para a melhoria do Estado. Não é um projeto para a melhoria social. Primeira coisa que eu acho, eles não vão destruir o Estado porque o Estado é sócio deles. O Estado não é inimigo do capital. Porque o Estado ele precisa ser o subsidiário, ele precisa ser o financiador. E por que esse Estado financiador é importante? Porque o Estado é que financia tudo. Você privatiza, mas quem financia é o Estado. Só olha essa palavra para a rede ferroviária. Quem é que compra o trem? É o Estado. Quem é que faz a obra na estação? É o Estado. E quem é que pega o caixa? Aí não, a empresa que foi privatizada, ela que fica com caixa. Mas os gastos, grandes gastos das privatizações e que são entregues ao capital, são bancados pelo Estado. Então o Estado ele não é inimigo do capital, ele é sócio. Nós é que imaginamos que ele que ele é inimigo, mas ele é sócio. Bom, e aí você tem vários outros elementos que não vai dar tempo de falar aqui, né, que seria uma coisa muito longa. E aí nós vamos cair naquilo que vocês estão perguntando, sobre o orçamento público, né? Como é que se dá esse orçamento público? A primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que fazer as leituras corretas das coisas. Todo mundo fala do teto de gasto. Primeiro a gente está falando o seguinte: o país está quebrado. Que país está quebrado? Qual o país que está quebrado?
Eu provo para vocês aqui, tá, que em 3 fontes o governo tem quase 5 trilhões em caixa. Hoje, não é amanhã não, é hoje. Tá? Ele tem em torno de 920 bilhões das chamadas operações compromissadas, que são sobra de caixa, que ele esteriliza esse dinheiro da economia e dá título público para o banqueiro e paga juros diários para ele. 920 bilhões. Nós temos a chamada conta única do Tesouro. Tudo que a universidade, que o IBGE, que os órgãos recebem, não vai para a conta do órgão, vai para a conta única do Tesouro. O saldo hoje é em torno de 1 trilhão e 866 aproximadamente. E nós temos a chamada reserva internacional, 353 bilhões de dólares. Se você multiplicar pelos 5, alguma coisa aí de dólar hoje, nós estamos falando aqui de mais 1 trilhão e 800 e pouco, quase 1 trilhão e 900. Então, 3 fontes tem quase 5 trilhões. Tem que levar em consideração o alarme do Paulo Guedes, daquele 1 trilhão e 800 em dezembro de 2021, do recorde de arrecadação de impostos, nós estamos falando aqui de quase 7 trilhões. Como que um país com quase 7 trilhões no caixa está quebrado? Esse dinheiro é a sinalização do sistema financeiro de que, se houver alguma crise financeira no mundo, o Brasil terá condições de bancar, pelo menos por um tempo, o grande capital. Não se preocupe. Não é para o povo o dinheiro. O dinheiro é para o grande capital. Por isso que eles não têm dinheiro para auxílio emergencial, para absorvente, para as pessoas mais necessitadas, as mulheres, as adolescentes, e para qualquer outro tipo de política pública. Bom, a gente tem que olhar para o orçamento da União. A gente tem esse gráfico da pizza, que a Auditoria Cidadã sempre faz todo ano com o orçamento. A gente precisa entender o seguinte: na minha visão e na visão da Auditoria Cidadã, o problema do país chama-se dívida pública. Se as pessoas não acharem que isso é centralidade, a gente vai estar discutindo o sexo dos anjos. E como é que isso está garantido constitucionalmente? O professor Adriano Benayon, falecido da UNB, ele tem um texto que está na internet, que chama-se Anatomia de uma Fraude à Constituição, que é muito importante as pessoas lerem, que ele mostra como é que o capital conseguiu colocar na Constituição essa garantia de lucros e garantias de recebimentos do Fundo Público Brasileiro. O artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º, a linha B, essa linha B, ela entrou na Constituição sem nunca ter sido votada no primeiro turno, né? Se você olhar o regimento interno da Constituinte, você vai ver que nenhuma alteração poderia ser executada em segundo turno que não fosse consertar uma redação. E aí, quando você coloca a linha B, ela tem alteração de mérito. Sabe o que é a linha B? É uma das poucas exceções onde você pode aumentar, né, sem orçamento o pagamento e também sem limite. Então, não tem dotação orçamentária nem limite para a dívida pública. Agora, se eu falar para a educação, vocês falam, nós temos um projeto aqui muito maravilhoso para a educação. Primeira coisa que vão perguntar: da onde é que vem a fonte de custeio? Qual é o dinheiro? Da onde é que vem? Não tem fonte de custeio, então não podemos implementar. Agora, a dívida não tem isso, por conta desse... Alguém, em sã consciência, acha que vai avançar contra o capital se a gente não revogar isso da Constituição? Porque isso aqui, ou vocês já viram algum deputado ou algum senador discutindo a LOA e falando que a gente não concorda que 56% do orçamento para 2022 seja para dívida? Ninguém fala nada. Por que será? Por conta disso. Porque na Constituição está lá garantido, tá, que não tem limite nem dotação orçamentária. O que significa isso? Significa o seguinte: nos últimos 3 anos, por exemplo, 2019, 2020, 2021 e agora para 2022, 4 anos, né, que já vai se acontecer aí, vocês verem que o orçamento da dívida, né, o valor que está sendo pago percentualmente está aumentando. Era 37%, depois foi 39%, depois foi 50% e agora a previsão é 51%. Né? Agora, o que representa cada percentual que vai aumentando para a dívida pública? Se vocês pegarem o gasto da dívida pública em 2021, foi 1 trilhão 381. Aí está embutido juros, amortizações, refinanciamento, está tudo ali. 2022, 2021 foi 1 trilhão 160. Quando tu pega 2020 e 2021, você faz uma
uma operação matemática simples, que é uma subtração, a gente encontra um aumento de um ano para o outro de quase 600 bilhões. Como que um país se diz quebrado pode aumentar para o banqueiro pagamento de quase 600 bilhões para a dívida pública? E agora, a previsão para 2022 é pular de uma previsão anterior de 2 trilhões 236 para 2 trilhões 472. Isso significa que eles aumentaram, que foi aprovado, né, uma previsão de pagamento para a dívida de em torno de 262 bilhões a mais para 2022. 262 bilhões é quase o triplo do orçamento que está previsto para a educação, que é de 100 bilhões empenhado. Bom, então você já sabe que nós temos aqui uma fraude constitucional que garante porque que essa parede do Indiana Jones começa a aumentar a cada ano. Esse ano foi 50%, agora vai ser 56%, né? E aí isso significa que da onde vai sair esse dinheiro? Porque é o seguinte, a emenda 95, que é a chamada emenda do teto, eles esqueceram de falar para a gente que o teto é só do primeiro andar. E é uma casa de 2 andares, ou um prédio de vários andares, né? Então, nesse primeiro andar, que é onde tem o orçamento primário, que a emenda 95 ela fala que o orçamento primário terá um teto por 20 anos, só podendo ser corrigido pelo especial do ano anterior, né? Mas, você lembra que o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2º da lei, diz que não tem limite de iniciação orçamentária? Então, o orçamento amarelo aqui, que é o orçamento financeiro onde está a dívida pública, não está dentro, não está contido na emenda 95. Ele está livre, leve e solto. E ele pode crescer quanto eles quiserem, porque não tem impedimento legal, pelo contrário, a Constituição está dando toda a garantia. Então, vocês vão ver, 50,78% e a previsão 56%, aumentou quase 6% de um ano para o outro. Se eles vão efetivar ou não, outra coisa, beleza. Bom, aí nós temos alguns elementos importantes. Vocês, não sei se vocês sabem, mas o orçamento da União, ele é composto por 27 funções primárias, né? E dessas 27 funções primárias, se vocês olharem para o gráfico, vocês vão ver que tem um quadro do lado aqui, que das 27, 17 somadas dá 1,51%. 1,51%, 17 das 27. Sabe o que é 1,51%? 58 bilhões aproximadamente dessa despesa aqui de 3,862 trilhões. 1,51% das 27. Né? As outras 10 que sobraram, aí você tem as 5 maiores, que são para pessoal, previdência, saúde, educação, e que são as maiores, né? E o servidor, né? Pessoal, né? Que leva quase que 80% do que sobrou do orçamento. E eles têm um outro argumento, que é o argumento de que não tem dinheiro, está faltando dinheiro. Aí quando eu peguei todas as 27 funções primárias de 2021 e somei os valores empenhados para todas elas e diminuí os valores executados dos pagos, sabe o que aconteceu? Sobrou 147 bilhões. Mas o governo diz que não tem dinheiro. E nós estamos no mesmo argumento do governo. A gente vai para a rua e fala, o país está quebrado, não sei o que, mas nós estamos alimentando uma coisa que não é verdade. 147 bilhões de que ele disse que não tem dinheiro. Se vocês pegarem aqui, eu fiz esse gráfico para vocês aí, da educação, de 2000 até 2022, né? Aí vocês vão ver que o empenhado em 2022 é 100 bilhões, aproximadamente, eles já gastaram aproximadamente 34. E aí vocês podem me perguntar, por que você falou em 2000, você não foi antes disso? Não sei se vocês sabem, mas antes de 2000, em 99, de 80 até 99, que é o dado que tem lá concreto, oficial do governo, no Banco Central, na realidade do Tesouro Nacional, diz que entre 1980 e 1999 existiam 16 funções primárias na União, no orçamento. E a educação, ela era junto com a cultura, até 99.
Então, quando chegou em 2000, eles quebraram a sede histórica. E aí eles alargaram, aumentaram o número de funções, passou de 16 para 27. E aí por isso que eu peguei 2000 para poder fazer os mesmos valores das mesmas séries, né? Se eu não teria como pegar o anterior, porque estaria comprometido os dados. Peguei e peguei os valores empenhados no CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento do Governo Federal. Peguei o orçamento empenhado, aquilo que foi empenhado, e peguei o orçamento pago. E em cima eu apliquei o IPCA ano a ano. É um trabalho do caramba, né? De 2000, sentei lá, não tinha nada para fazer, né? Você não tem nada para fazer mesmo, então você não fazer nada. E aí eu fiz essa tabela, né? E aí vocês vão percebendo, né, no gráfico, como é que os valores estão cada vez menores. Tá? Estão cada vez menores. E qual é o pulo do gato nessa questão do empenhado? Vocês são da universidade, vocês sabem que quando alguém empenha algum valor para alguma coisa, significa que você carimbou esse orçamento. Está carimbado o orçamento, está empenhado, né? Se eu vou gastar ou não, outra coisa, mas está empenhado aqui com comprar de cadeira. Se eu vou comprar cadeira, é outro negócio. Então, por que eles fazem isso? Aí vocês vão ver que a educação, por exemplo, 2021, eles empenharam 116 bilhões e executaram aproximadamente 90 bilhões. Dá 26 bilhões a menos do empenhado que foi executado. E por que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Porque tem a lei 11.953 de 2009 que diz que todo o orçamento do Tesouro Nacional e o orçamento fiscal não executado vai para pagamento da dívida pública. Então aqueles 147 bilhões poderá, vai ou não, mas como nós estamos no Brasil, poderá é um imperativo, poderá mesmo, né? Não é dúvida não, né? Eles foram, tá? Porque é mais uma forma de, além de pagar os juros da dívida, você paga de outra forma. E eu estava falando com o companheiro, desses 1 trilhão 960 que você tem no gráfico, 257 bilhões são juros da dívida. Só que quando você vai entrar nas funções primárias do governo, você vai ver lá no final da tabela, o governo Bolsonaro pagou em 2021 307 bilhões de correção monetária e correção cambial da dívida pública mobiliária. Sabe o que é dívida pública mobiliária? Dívida de títulos. 307 bilhões. 307 bilhões, com mais 256 de juros, só aí estão quase 600 bilhões. E alguém tem capacidade de dizer que emissões de título não traz nenhuma despesa para o governo, não tem desembolso. Tem gente da esquerda que fala isso. 307 bilhões de correção monetária e correção. Mas se você pedir correção monetária alguma coisa tua, eles vão falar que não existe mais. Mas para a dívida existe. É uma forma de você burlar, né, a Constituição, porque a Constituição, o seu artigo 167, ele não permite emissão de título para despesas correntes. Juros é despesa corrente, mas ele permite, autorizado pelo Legislativo, que despesas de capital possam ser emissões de títulos. Amortização de despesas de capital. Então, porque é o seguinte, como é que pode alguém amortizar quase 1 trilhão todo ano e a dívida não para de crescer? Você sabe quanto está a dívida hoje, o estoque da dívida? O estoque da dívida hoje, eu peguei lá março de 2022, 7 trilhões, 009, quase 78% do PIB. Aí alguém pode falar para você assim, mas está caindo em relação ao PIB. Não está caindo em relação ao PIB, é porque o PIB nominal cresceu. O PIB nominal cresceu, aí você pensa que está caindo, mas a dívida não diminuiu. Se você pegar os estoques, mês a mês, ela só continua crescendo. Bom, vamos agora para finalizar aqui, para a gente poder ir para o debate, sobre a questão dos servidores públicos, sobre a questão do reajuste que está sendo proposto, né, que não tem dinheiro e tal. Primeira coisa, eu fui lá no relatório do Tesouro Nacional e peguei os dados, né, consolidados de dezembro até dezembro de 2021. E aí eu destaquei, né, eu percebi
que a receita corrente líquida foi 1 trilhão e 62 bilhões. A despesa com o pessoal nesse mesmo período foi 231 bilhões aproximadamente, em torno de 21% da receita corrente líquida. Aí quando você vai para a lei de responsabilidade fiscal, ela diz o seguinte, que a União ela pode gastar 50% da receita corrente líquida. 50% da receita corrente líquida, que seria 1 trilhão e 62, seria 531 bilhões. Então, se fosse por essa lei de responsabilidade fiscal, teria margem para que você pudesse dar aumento para os servidores. Vamos pegar uma coisa mais rebaixada, porque a lei de responsabilidade fiscal dá 3 limites. O limite máximo, o limite prudencial e o limite de alerta. E nenhum desses limites faltaria dinheiro para dar registro de servidores. Aí cai naquela coisa que eu falei para vocês. O que está acontecendo é que eles precisam enxugar o orçamento primário, onde está exatamente o gasto com o Brasil Social, e levar isso para a dívida. Porque acordado com o sistema financeiro tem que ser pago. Você pode acordar com qualquer um, mas com o sistema financeiro você tem que cumprir o acordado. E vocês vão perceber que a PEC 32, ela tem várias armadilhas. Várias armadilhas. Uma delas, que eu estava falando aqui antes de começar, é que está escrito assim, ó, revoga o artigo 39, parágrafo 5º da Constituição. Pontinho, mais nada. Aí, tu olha aqui e fala, pô, vai revogar o quê? Eu fui lá ver o que é para revogar. O que eles estão revogando? O que eles estão propondo revogar? Eles estão propondo revogar a relação entre o menor salário e o maior salário. Por que o Supremo Tribunal para em 39 mil? Porque tem a relação com o menor salário, eles não conseguem avançar absurdamente. Né? Eles ganham até mais, mas aí é gratificação especial, alguma coisa por fora da carreira lá dele, do teto, dos servidores, da remuneração. Se eu revogar isso aqui, significa que eu posso pagar o que eu quiser. Vai acontecer o que aconteceu com os militares agora, quando o militar está ganhando 100 mil, 200 mil, será que está ganhando militar, porque uma portaria diz que eles podem, além do que eles ganham no teto de 39 mil, eles podem ganhar o que ganham no cargo, mas tudo que eles tiver na carreira deles lá. Então, se eles revogarem isso, outra coisa para finalizar é a plataforma eletrônica. Nem entra no farol de discussão dos servidores. O que é plataforma eletrônica? Plataforma eletrônica, vamos dar um exemplo bem claro, que é o meu INSS. Quer falar, antigamente eu ia ali na loja, na agência do INSS para ter um atendimento. Agora é virtual. Plataforma eletrônica significa que, acabando o concurso público, né, não tendo mais trabalhador presencial, eles vão colocar aplicativos para fazer o papel das nossas funções. Essa é a plataforma eletrônica. E aí, uma coisa, o IBGE hoje, eu estava falando, somos 10 mil trabalhadores do IBGE. 4.200 no máximo são do regime jurídico único. O resto é tudo temporário. O trabalhador temporário do IBGE tem um contrato auditado mensalmente, salário abaixo, no máximo 30% do piso da carreira, sem direitos trabalhistas, nem carteira assinada, nada, praticamente nada. Tá? E os trabalhadores do regime jurídico único, que são das carreiras do IBGE, 30% desses 4 mil e pouco estão com favor de permanência, vão aposentar a qualquer momento. E quando você vai para a PEC 32, ela fala de revogação, né, acabar com os concursos públicos e colocar na Constituição o trabalho temporário, que hoje é regido pela Lei 8745, uma lei ordinária. Estou colocando na Constituição uma proposta de Constituição, significa que eles poderão contratar temporários. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que, se você não está aposentado pelo regime jurídico único, se entrar novas servidores temporários, qualquer tipo de CLT, qualquer tipo de outro tipo de regime, ele não tem nada a ver contigo. Qual é a relação que tem os 6 mil trabalhadores do IBGE temporário com 1.000? Como os trabalhadores da carreira do IBGE? Nenhuma. Então, se não houver concurso público no IBGE, a carreira do IBGE está em risco. E não é diferente na universidade. Qual é a diferença? Qual é a relação que tem entre um professor concursado e um professor temporário? Nenhuma. Mas eu estou aposentado, está aposentado? Quem é que vai pagar a sua aposentadoria se não tiver mais ninguém sendo concursado? A emenda constitucional 103, que é chamada Reforma da Previdência, ela diz, inclusive já tem estado fazendo,
E quando houver problemas financeiros e atuariais no regime próprio de previdência, criarão alívios extraordinários. São Paulo, o Dória já criou, eles estão pagando 22%, nós estamos pagando acho que 14%, em média, no máximo chega a 16%, lá já estão a 28%. Porque Dória fez um decreto dizendo que tinha problemas financeiros e atuariais no regime próprio e criou alívios extraordinários. Isso pode vir a acontecer no serviço público de modo geral. Então, companheiro, nós temos vários elementos, né, que poderão levar o Estado loteado da década de 80. Por isso que eu fui lá, você se lembra que eu dei um passo atrás, fui lá atrás, porque quando eu entrei no IBGE, eu entrei nesse Estado loteado. Quem é o Estado loteado? O Estado loteado, que é o mesmo da universidade que eu falei para vocês que eu conhecia, meu pai trabalhou aqui, é aquele onde não tinha concurso público na maioria dos cargos, né? E as pessoas eram admitidas e demitidas pelo poderoso da vez. Famílias tradicionais, professores tradicionais, pesquisadores do IBGE tradicionais, políticos, militares, que era a ditadura, e agora eles querem incluir milicianos e religiosos, né? Na divisão do bolo. Então é esse cenário que se apresenta, porque não existe o direito adquirido como a gente imagina. O meu direito só vai ser adquirido, só vai ter continuidade se eu tiver carreira sendo concursado na mesma carreira que eu. Se eu tiver aposentado no regime jurídico na carreira do IBGE e daqui para frente o IBGE só tiver trabalhador temporário, eu fui o último da carreira. Eu tenho todos os direitos, mas eu vou ser o último. Vocês já olharam aqui na carreira da educação, vários cargos técnicos foram extintos? E o que significa? A pessoa nem se preocupa com isso. Significa que esse cara, por causa dele, a carreira dele foi extinta, ele é o último. Não tem mais ninguém daqui para frente. Hoje, eu sou novo, não estou tendo efeito não, eu quero ver no futuro. Que hoje você não está dando nenhum. Foi um decreto de Bolsonaro que extinguiu vários cargos técnicos. Eu perguntei até a vocês, algumas pessoas da educação, vocês não estão preocupados com isso? Não, isso aí era alguns cargos, não é não, cara. Todos. Vocês acham, para finalizar, vocês estão vendo no IBGE uma discussão sobre tecnicidade, os cargos técnicos do IBGE? Então, eu vou falar para vocês o que está acontecendo. O IBGE tem 5 carreiras, 3 de nível superior e 2 de nível médio. Né? As 2 carreiras de nível médio, que é uma área técnica e uma área administrativa, sempre foram consideradas cargos técnicos. Né? Se o cargo do IBGE não é considerado técnico, imagine outras carreiras. Né? E aí o que acontece? Até 2017, o IBGE, o TCU, todo ano ele pergunta aos órgãos: você tem algum cargo que não é técnico? Por que ele pergunta isso? Porque na Constituição diz que um professor, na área de educação, o professor, ele pode acumular 2 remunerações de professor. Na área de saúde ele também pode acumular 2 remunerações. E nas outras áreas, você pode ser um técnico ou um cargo científico e acumular com de professor. Agora, se seu cargo não for considerado técnico, você não vai poder acumular e ainda pode ser demitido. Porque você está acumulando uma função, uma remuneração indevida. Em 2017 entra um novo RH no IBGE e esse cara, até ali os RH do IBGE respondiam que o cargo do IBGE era técnico, e todo ano o TCU faz essa pergunta. Aí quando perguntaram esse cara, ele falou assim: não, o cargo do IBGE é técnico, não é técnico, ele é um cargo repetitivo e sem complexidade. E manda isso para o TCU. Então, a gente deu sorte que o TCU não bancou isso até ainda. Aí deu tempo da gente fazer uma grande discussão e mostrar que eles estavam equivocados, porque o cargo do IBGE é muito técnico, não é pouco técnico. E a gente está fazendo agora um documento, porque uma exposição de motivos lá dizendo que o nosso cargo é técnico. Porque se vocês olharem para a PEC 32, ela fala de demissão de servidores públicos com cargos considerados obsoletos, né, e não reconhecido mais para a administração. Nada está acontecendo por acaso. É que a gente não olha porque eles estão atacando, eles botam aqui, botam uma semente ali, botam o ovo da serpente em cada lugar e as pessoas estão voltadas para o seu quadrado e não conseguem perceber o todo. O que eu vim falar para vocês aqui é exatamente para vocês olharem, perceber que o ataque não é contra a universidade, não é contra a educação, não é contra a saúde, não é contra o IBGE, é contra todo o serviço público, porque o projeto deles originalmente, o que tinha na PEC 32 que foi tirado? Eram princípios
se não me engano, eles tinham colocado 8 novos princípios. 8. E um deles era exatamente o subsidiário. Né? Aí alguém chiou lá, tal, eles tiraram os princípios. Eles tiraram a escrita. Mas eles mantiveram o Estado subsidiário. O que é o Estado subsidiário? É o cara que financia. É só vocês olharem para a saúde e para a educação no Rio de Janeiro. Financia o Estado. E quem administra o dinheiro do Estado? São as organizações sociais. É só olhar para a saúde e para a educação no Rio de Janeiro. É para lá que nós estamos caminhando. Sem concurso público, com trabalhadores cada vez mais precarizados e havendo a possibilidade de ter quadro de extinção e ataque frontal às carreiras. Ou a gente se alerta para esse desmonte de serviço como um todo, ou a gente vai estar lutando pelo nosso quadrado. E o nosso quadrado é bem pequenininho. Né? O nosso quadrado ele tem que se juntar todos eles. Ó, você vê aqui que isso aqui está todo forrado, aqui, né? Todo o piso está todo colocado, com vários quadradinhos pequenininhos. Agora, um quadradinho só pequenininho não ia fazer nenhum efeito aqui, mas todos eles juntos fizeram o piso inteiro da sala. E é isso que nós precisamos se atentar, né? E colocar para as categorias e para as representações sindicais a necessidade de a gente fazer essa discussão mais macro, né? Porque a última coisa, mesmo que o Lula ganhe a eleição, o Banco Central é autônomo, vocês já esqueceram disso? Ele tem um mandato até 2025. E quem é que faz a política macroeconômica no país? É o Banco Central. E quem é que o Banco Central trabalha? É para o sistema financeiro. Nenhum presidente terá mais nenhuma intervenção se a gente não lutar para acabar com a autonomia do Banco Central em cima da política macroeconômica. Você pode entrar quem você quiser lá. O Banco Central hoje ele tem a mesma característica de todos os bancos centrais europeus e o próprio FED, que é um banco totalmente ligado pelos maiores conglomerados financeiros, os maiores bancos do mundo. Né? Lá nos Estados Unidos, não é o governo que emite o dólar, quem emite é o FED, que é ligado aos bancos privados. E aqui no Brasil, nós agora temos um banco central autônomo, porque as pessoas confundem, e os caras são malandros. Quando você fala de autonomia, eu também quero autonomia para o meu órgão. Mas não é a autonomia que vocês pensam, que a gente pensa. A autonomia que eles estão falando é outra. Só a última coisa, vocês estão vendo que o IBGE está tendo aí uma PEC da Leila do vôlei, uma PEC 27, tentando colocar o IBGE como um órgão permanente de Estado. E eu tenho várias divergências com o pessoal lá e tenho colocado, né, da minha categoria. Eu não vejo nenhum órgão no Brasil com autonomia para nada. Eu nunca vi tanto general ser xingado pelo presidente por um sistema. A gente nunca viu isso. Né? E a Polícia Federal, por exemplo, é um órgão permanente de Estado, mas é só o delegado, o resto não é. Né? E mesmo assim, todos os delegados que deveriam ter autonomia, que fizeram alguma coisa contra alguém amigo do sistema, foi transferido ou teve a oportunidade de até ser demitido do seu cargo. Né? Então, era isso que eu queria colocar, né? E estou à disposição aí para futuros debates aí. Muito obrigada aí pela explanação. Acho que fica bem explícito, né, a gente, da necessidade de lutar cada vez mais por um Estado que de fato seja representativo dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Um Estado que de fato sirva ao povo e não ao sistema financeiro, aos banqueiros, né, aos empresários que têm aí retirado o dinheiro público, né, roubado, né, o dinheiro que a gente que é trabalhador produz. Então a gente abre agora para as perguntas. Paulo, há muitos anos a auditoria da dívida se estabelece. Que avanços têm sido observados nesse processo de discussão, de tensionamento que vocês exercem? Para nós da educação, houve alguma pauta bancada por nós que nos favoreceu? Por exemplo, 10% a luta pelos 10% para a educação. Em que medida essas iniciativas têm repercussão? Bom, a auditoria tem colocado... primeiro é o seguinte, a auditoria ela surgiu a partir do plebiscito lá em 2000, teve um plebiscito que foi feito aqui no Brasil, mais de 6 milhões de pessoas participaram em 3.400 municípios aproximadamente, onde a gente tinha uma pergunta central se a gente deveria continuar pagando a dívida pública. Né? E aí todo esse documento foi entregue aos governantes da época, ao legislativo e ao executivo
e não tomaram nenhuma medida, e a partir daí a gente foi criada a Auditoria Cidadã em 2001, uma associação sem fins lucrativos, e a Maria Lúcia Fatorelli foi eleita coordenadora nacional naquele momento, e até hoje ela é coordenadora nacional, e a gente tem feito o nosso trabalho, inclusive agora nós estamos fazendo algumas campanhas e inclusive vamos entregar cartas a todos os candidatos para a gente responder várias questões. Nós estamos fazendo uma campanha sobre a questão dos juros, né? Que não sei se todos sabem, mas tem cartão de crédito cobrando mais de 1000%, tá? E nós estamos fazendo que o povo não tenha, eles estão liberando cartão à vontade, mas as pessoas não estão vendo como é que estão se endividando. E nós, da auditoria, temos feito muitos debates pelo país todo, em movimentos sociais, em sindicatos, em partidos políticos, né? A Maria Lúcia Fatorelli, eu mesmo tenho feito vários debates, já vi aqui na UF algumas vezes falar sobre isso, e nós conseguimos ajudar, né, a colocar em evidência a pauta, né, primeiramente, né, porque a questão financeira é muito linkada com questões de banco só, e a gente não vê os impactos que a sociedade recebe sobre esses efeitos, né, parte da dívida pública. E nós conseguimos, dentro do Congresso, que a gente sabe que não é o melhor caminho, a gente sabe que no Congresso Nacional o sistema político no Brasil ele é financiado pelo grande capital, mas o mínimo que a gente pode fazer, a gente fez, né? E a gente tem alguns parceiros, né, que são os sindicatos de movimentos sociais que estão alinhados com a gente, como é o caso do próprio ANDES, do pessoal da educação, que são parceiros, né? E a gente tem aprovado, né, impedido algumas pautas, como uma delas, por exemplo, foi a questão da securitização da dívida, que até hoje eles não conseguiram avançar, porque essa questão é muito grave. E agora nós estamos fazendo uma campanha para intensificar que o próximo governo, a gente espera que possa ser aí alguém que possa pensar pelo povo, lute para revogar a autonomia do Banco Central, por exemplo. Tá? E outras pautas que nós colocamos, tivemos muitas derrotas, né? Mas nós tivemos algumas vitórias, e a principal vitória que a gente acha que a gente teve até hoje, é colocar em evidência o tema, que era uma caixa preta escondida. Então, a Maria Lúcia Fatorelli, a gente todo tem escrito muita coisa aí, muitas cartilhas que estão pretas, alertando a necessidade da discussão desse tema, porque as pessoas imaginam que questão financeira seria só para economistas debater. É que nem a questão política, acha que é só para o político debater. Não, a questão política ela está implícita em todas as áreas da nossa vida. Se a gente achar que política é só a partidária, a gente não consegue avançar. A gente precisa entender que a dívida pública ela tem impacto direto em tudo que você imaginar. Tudo que você não consegue avançar na sua vida, principalmente a questão da educação de irmãos que está acontecendo, tem pauta exatamente na dívida pública. Então, esse é o principal papel da auditoria, é empoderar o povo, né? E a gente está indo tentando transformar essa linguagem que é árida, né, que a gente sabe, em coisas mais palatáveis, né, para a população de modo geral. A gente está tentando agora fazer movimentos com os movimentos sociais, chamando várias lideranças dos movimentos sociais para ver como é que a gente pode, o que eles entendem disso e como é que a gente pode transmitir essas informações para a população comum, né, do Brasil. Porque é a única forma que tem, porque pelo sistema político nós não vamos avançar. Nós só vamos avançar no dia que a população tiver conhecimento, e aí ela vai poder, aí sim, pressionar o político para que ele possa exercer o seu papel constitucional que está aprovado nas leis aí. A Fatorelli, ela estava dizendo que, acho que numa conversa com o Guido Mantega, ele disse que caso ele tivesse condições de voltar, ele revogaria o teto de gasto e tal, etc. Que é uma emenda constitucional. E aí minha pergunta é o seguinte: você acabou de dizer que só com a mobilização, a luta do povo e tal. Pelo que tu tem visto aí de precedentes e tal, é possível, na canetada, revogar? Já houve esse tipo de possibilidade? Porque ela colocou isso numa fala. Eu queria ouvir aí você que é da auditoria. Por que será que Bolsonaro conseguiu fazer o estrago que ele fez? Ele fez estrago que ele fez porque não foi só uma questão de vontade política. Ele teve todo um apoio, né, do sistema político, sistema financeiro, do sistema legislativo, executivo, etc., a população também, grande parte. E isso deu possibilidade dele revogar leis e decretos. Emenda constitucional, que eu saiba,
Você tem que ir para o Congresso e tem que ter um Congresso progressista, porque é o seguinte, eu vou revogar. É que nem o deputado que chega assim, eu vou investir na educação. Aí tu pergunta, de onde tu vai trazer o dinheiro? Investir na boca para fora todo mundo fala. Agora, como é que você faz uma revogação de uma PEC? Eu não conheço que uma caneta possa fazer isso. Pode até ser com um decreto, uma lei, você possa até substituir algumas questões. Agora, você vai precisar de ter um Congresso que seja maioria, né, para poder votar aquilo que interessa a maior parte da população. Senão, a gente vai estar fazendo trocando sede por verdura, né? Se a gente não tiver isso. Então, se Manteiga falou isso, que ele vai revogar a emenda 95, a caneta dele deve ser muito poderosa, né? Tem um poder do caramba, porque vai ter que falar com o Centrão. Mesmo você tem que tirar o Centrão do Congresso para você poder fazer. Você não conseguiu, pessoal. Agora a gente não acabou de ver a rachadinha, foi tudo eliminado, as provas e tudo. Nós fomos no país, nós estamos vendo um momento de exceção no país, cara. As pessoas ainda não perceberam que nós não estamos no momento de que você discute legalidade. Legalidade, ela é no momento de o país estar estável. No momento que o país está atravessando como hoje, né, nós não temos esse poder. Você vê o exemplo que eu vou dar aqui rapidinho, é o tabuleiro de xadrez. Quem joga xadrez sabe que tem peças pretas e peças brancas. Na primeira fileira tem as principais peças do tabuleiro: cavalo, rei, rainha, bispo, etc. Depois, na segunda fileira, você tem os peões. Isso tem de um lado e do outro. E se um peão conseguir chegar na linha inimiga, na primeira linha inimiga, o que acontece com ele? Ele vira rainha. Bolsonaro foi exatamente a rainha, escoltada pelo sistema financeiro, pelo sistema político, pelo legislativo, pelo judiciário, que conseguiu chegar e fazer a destruição que nem na época do consenso de Oslo foi feito, porque grande parte que Fernando Henrique e os outros fizeram não foi por medidas, não foi por emendas condicionais. Bolsonaro fez muitas alterações por emendas condicionais. Agora, para você modificar isso, você tem que ter uma maioria no Congresso, né? E é bem difícil você ter hoje uma esquerda que tenha maioria no Congresso, né? Então, é bonito o que ele fala, né? Mas eu acho que é pouco efetivo. O que vai ser preciso aí sim o povo na rua, né? E o povo votando em pessoas que possam ter essa visão mais progressista e mais macro do país. Talvez a gente tenha uma mudança no política dentro do Congresso Nacional, para que possa efetivamente fazer as mudanças que são necessárias, porque precisa de uma revogação total, geral. Mas para revogar, você tem... Um companheiro nosso que já morreu há muito tempo falava isso, né? Garrincha, você tem que combinar com os russos, né? Se não combinar com os russos, você não vai modificar nada, companheiro, tá? Você pode até querer, eu também quero uma opção de modificação, agora combina com os russos, né? Eu me lembro que, eu não sei se foi a Mariana Fatorelli que teve no Equador, na época, e eles fizeram uma revisão da dívida, fizeram uma auditoria, e se eu não me engano, ela caiu em 70%, coisa por aí, a dívida pública do Equador. Então, eu fico pensando, por que a gente não consegue botar isso na nossa pauta? Né? Já teve uma época que já teve mais na pauta. Há algum tempo que eu não ouço falar da possibilidade da auditoria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É verdade, a Mariana Fatorelli participou da auditoria da dívida mobiliária do Equador, né? A partir de um decreto do Rafael Correa, né? Com um decreto presidencial, e foi a partir dessa auditoria lá no Equador que a Maria Lúcia, que teve acesso a vários documentos, ela descobriu que na década de 90, Fernando Henrique abriu mão da prescrição da dívida. Porque tem uma lei internacional que diz que a dívida em 6 anos não é cobrada, você não tem mais dívida. E o Brasil abriu mão dessa prescrição dessa dívida. Tá? E nós tivemos em 2009, 2010, uma CPI da dívida, né, que a gente não conseguiu, em muitos casos, avançar para conseguir a documentação necessária. O que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. É um sistema político que não tem poder para buscar a necessidade de uma auditoria, porque a auditoria da dívida ela é necessária para que você possa, a partir daí, deixar de colocar na mão do grande capital essa montanha de dinheiro, né? E se
não acontece essa auditoria, a gente não consegue avançar. Então, é uma questão no país política, porque como é que o político que é serviçal do capital, ele vai contra o patrão? Esse é um problema. Eu não estou falando dos políticos, eu estou falando dos movimentos, dos sindicatos, das centrais. Então, aí, eu estou falando nisso. Os movimentos sindicais e movimentos políticos estão atrelados a quem? Estão atrelados a partidos políticos centrais. Tá? Então, isso é um problema. Por que você acha que hoje nós não temos nenhuma grande movimentação de centrais nesse país? Porque, principalmente depois da extinção do imposto sindical, onde você acabou com o caixa das centrais sindicais, e grande parte das centrais sindicais deixaram de fazer a luta, não porque não queriam, é porque não tinham foram obrigados pelo sistema. O sistema financeiro que financiou falou para eles, ó, eu dou alguma coisa para vocês, desde que você não faça luta nesse país. Né? Então, os caras desmontaram o sindicato. Hoje os sindicatos que sobrevivem são aqueles que têm contribuição voluntária, né? Que ainda sobrevivem. O governo tentou fazer um desmonte quando ele colocou a possibilidade de você se desfiliar até pelo CIGEP, sei lá o que é, o seu GOV, né? Essa possibilidade de você existe. Então, como eu falei que o capital é o patrão, e aí você vai andando assim, ó, vai correndo para cá, você pergunta, quando você para aqui no sindicato, ele está ligado a um partido político, e esse partido está ligado ao grande capital. E aí a tua pauta, que é necessária, ela não vem. Tá? Porque a pauta ela só vai aparecer na luta do povo se os movimentos de cima para baixo colocarem. Se não houver, você vê que a maior parte da pauta da auditoria é muito burocrática. Porque eu penso da seguinte maneira, se essa pauta tivesse nos serviços públicos, das 3 esferas de governo, ela teria avançado. Sabe por quê? Porque hoje nas 3 esferas de governo, de acordo com o estudo do IPEA, nós somos 12 milhões de servidores públicos. Se nós convencêssemos, cada um de nós aqui convencesse 4 pessoas ou 5, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas. Não estou falando para você buscar ninguém na rua, não, estou falando para você buscar 5. Do teu grupo aqui, ó, 5. Cada um pega 5. Então, o problema é que o nosso movimento de trabalhadores, ele não é um movimento homogêneo. A grande parte dos trabalhadores, muita gente votou em Bolsonaro dentro do serviço público, apesar de ser servidor público. Então, essas pautas, elas precisam ser pautas colocadas. Você vê só, qual o dia, e eu já tentei várias vezes, e outros coordenadores de núcleo da auditoria tentaram, que eu sou de sindicato do IBGE, já tentei botar na pauta central, principal da campanha salarial. Você já viu alguma vez na pauta auditoria da dívida? Ela sempre aparece como pauta subalterna, uma campanha, mas não como pauta principal. Nunca vi. E eu já tentei várias vezes, aí o pessoal, não, a gente aprova, mas entra aqui, ó. Tem os principais eixos, que a dívida teria que ser o principal eixo, um dos principais, porque é o seguinte, como é que você vai ter aumento para servidor público, se grande parte do orçamento da União está indo para os banqueiros? De onde é que vai vir o dinheiro? Né? De onde que vai vir dinheiro para a educação, para a saúde, para o IBGE? Por que o censo do IBGE não aconteceu em 2020? E sim agora em 2022. Sabe por quê? Porque se o IBGE, que tem o papel de retratar o Brasil, falasse naquele momento quais eram as mazelas do governo, isso seria um problema para o governo. Agora, quando o IBGE for dar o resultado do censo, a eleição já aconteceu. Não vai ter impacto agora. Tá? A gente não vai mostrar quanto está morrendo, quando a gente está de fome e tal, essas coisas todinhas. O censo não vai poder mostrar isso agora, porque até você fazer a apuração do censo e tal, você vai demorar um tempo a mais. Então tudo isso está linkado, são coisas que são linkadas que a gente precisa entender como é que a gente vai poder avançar nessa questão. Né? Então, é isso.